E hoje, irmãos, nós temos aqui no nosso quadro Ensina-nos a Orar, né? Toda quarta-feira nós temos aqui falado para os irmãos sobre a oração, né? Sobre formas de orar, sobre a maneira de orar, o que dizer na oração. Estamos contribuindo para que o irmão tenha, então, direção de Deus ali para a sua oração, sempre com exemplos bíblicos, sempre com uma instrução da palavra de Deus para que você possa dirigir a sua oração a Deus. E nós temos dito aqui, conforme João 16, versículos 23 e 24, que nós oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Então, nós oramos a Deus, falamos com Deus, fazemos o nosso pedido, a nossa gratidão, a nossa adoração a Deus e iniciamos essa oração nos dirigindo ao Pai e concluímos essa oração em nome do Senhor Jesus, porque ele é o nosso intercessor, nós mostramos aqui os versículos, ele é o nosso mediador, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, nós não precisamos nos recorrer a um santo, a uma santa, a alguma outra entidade, uma pessoa do passado. Essas pessoas não intercedem, não são mediadoras entre Deus e os homens. O único mediador é Jesus Cristo. Então, nós lemos lá na primeira carta a Timóteo essa palavra. Então, nós instruímos irmãos a orar ao Pai, pedindo a Deus pelos governantes, orar pelo Brasil, né, mas também pelos enfermos, as pessoas doentes, os que estão no nosso círculo de responsabilidade, nossa família, nossos colegas de trabalho, nossa cidade, os pastores da igreja. Gratidão, irmãos, orar a Deus com gratidão, agradecendo pela chuva, pelo alimento, agradecer a Deus pelas bênçãos que chegam até nós, tudo isso em nome do Senhor Jesus. E num outro momento nós estivemos falando, irmãos, sobre como orar, né? Então, orar de joelhos, mostramos exemplos na Bíblia. Orar usando o véu, né? Durante a oração, os homens tiram o chapéu e as mulheres se cobrem com o véu. Nas cerimônias da igreja, especialmente ali, nós temos essa diretriz na palavra de Deus, lá na carta aos Coríntios. Falamos também sobre orar sozinho, né? Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Deus, tenha o seu momento devocional de oração com Deus. E hoje nós estaremos, então, destacando a oração em voz alta. Então, essa oração que nós fazemos, irmãos, em voz alta, junto com outras pessoas, nós oramos a Deus. Então, essa oração também é uma oração bíblica. Nós vemos vários exemplos de pessoas que oraram em voz alta, por exemplo, Salomão na dedicação do templo, Samuel quando orou por toda a nação. Em muitas ocasiões nós vemos servos de Deus orando em voz alta, diante de uma congregação, diante de várias pessoas. E eu trouxe aqui esse versículo, João 11, nós vamos conversar aqui hoje juntamente com o pastor Eugênio, onde Jesus orou em voz alta. Então, no milagre da ressurreição de Lázaro, Jesus então falou, tirem a pedra, olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Então, ele estava dirigindo a sua oração a Deus, como era natural, como ele ensinou no Pai Nosso. E ele disse, eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Então, aquela fala de Jesus, aquela oração em voz alta, ela tinha um propósito. Ela tinha o propósito de que as pessoas soubessem que Deus estava sendo ali agora acionado ali por meio de Jesus. Jesus estava falando com Deus, estava buscando o poder de Deus, estava falando com Deus para Deus lhe responder, para Deus atender, e para que eles soubessem que Jesus era o Filho de Deus, era o Cristo, o Messias enviado para a salvação de todo aquele que crê, e para que eles soubessem que Jesus tinha ali comunhão com Deus e buscava o poder de Deus para a ressurreição de Lázaro. E depois de dizer isso, gritou, Lázaro, venha para fora. E Lázaro realmente, irmão, saiu do sepulcro, depois de estar sepultado ali, depois de estar morto durante vários dias, saiu de lá. Então, essa oração em voz alta, irmão, ela tinha um propósito, era para que as pessoas soubessem que Jesus era o Filho de Deus, é para que as pessoas soubessem que Jesus tinha comunhão com Deus, é para que as pessoas soubessem que Deus estava pronto para ouvir a oração de Cristo. E então ele fez essa oração com voz alta, que nós muitas vezes fazemos, como fizemos aqui agora. O pastor Eugênio acabou de orar aqui em voz alta, para que a pessoa que pediu oração soubesse que foi orado por ele, para que nós tivéssemos essa consciência de que tem alguém orando por nós, que está conduzindo essa oração em voz alta aqui, de toda a congregação, e levando, através da sua voz, essa oração a Deus.
essa é a nossa reflexão de hoje, a oração em voz alta. Pastor Eugênio, quiser comentar, por gentileza, também, fique à vontade. Há momentos também na Bíblia sobre oração em voz alta, ela está relacionada muito ao clamor também. Né? E esse clamor, às vezes, não necessariamente, assim como posso dizer, seja algo formal. Né? Quantos de nós, de repente, no momento de perigo, a gente pegou e com fé naquele momento falou: oh, meu Deus, me socorre. Né? E as coisas aconteceram. Né? Diante, por exemplo, de uma aflição de um filho, né? Você está com um filho ali, uma criança pequena, e você não sabe o que fazer, ali você está com ela nos braços, e fala: Senhor, meu Deus, me socorre, socorre meu filho. E você Sim, profere isso em voz alta, é um clamor, e Deus responde. Então, assim, uma oração de voz amém. alta, ela pode ser também um clamor, às vezes, num momento difícil em nossas vidas e que Deus está atento a ouvir. Amém, amém. Exatamente, pastor Eugênio. Então, veja, né? É um momento em que a gente clama a Deus por socorro, né? Você fala em voz alta: Senhor, me socorre, me ajuda aqui nessa situação. E Deus tem misericórdia, nos atende ali, aquela situação é resolvida. Então, esse clamor também é muito comum que seja feito em voz alta, né? Para que a gente possa ter, então, de Deus essa resposta, ou as pessoas saibam que nós estamos clamando a ajuda de Deus naquela situação, como disse o pastor Eugênio, às vezes em casa com o filho, a gente clama a Deus e Deus responde, cura aquela febre, resolve aquele problema. Irmãos, essa oração em voz alta, ela é bênção, ela comunica com Deus e ela traz um propósito ali, talvez, de quem está junto conosco, de saber que aquela oração ela está sendo elevada na presença de Deus, e ela também é parte das instruções bíblicas sobre como orar. Existe o lugar e o espaço da oração em voz alta também, né? Como nós estamos fazendo aqui hoje, e já foi feito pelo pastor Eugênio aqui no início do programa. Mas, irmãos, eu quero hoje aqui também destacar, juntamente com o pastor Eugênio, um cuidado que você deva tomar, porque a oração em voz alta, irmão, ela traz um perigo, né? A oração particular dentro do nosso quarto, ela é sempre bênção e vai elevar a nossa comunhão. Mas a oração em voz alta, junto de outras pessoas, ela traz um risco. Ela traz o risco da vaidade, porque a pessoa pode se achar, né, que eu sei orar bem, que eu sou bom de oração, que eu sou aquele que ora, pessoal, né? E a pessoa se engrandecer com aquilo ali. Olha como eu sou santo, a minha oração, como ela é bela. E então nós temos exemplo disso na Bíblia. Aquele fariseu que batia no peito e dizia, né? Não, que dizia, né, para si mesmo: olha, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse aí, né, como esse publicano, eu sou bom, eu oro, eu jejuo. E ele fez dessa oração em público um momento de expressar a sua vaidade. E a Bíblia diz que ele não foi para casa justificado, ele já recebeu a recompensa dele por conta das pessoas admirarem aquela postura reta e santa dele ali. Aquilo já foi o pagamento, já foi a recompensa que ele teve daquela sua oração, daquela sua postura. Então, isso a Bíblia desaconselha, a Bíblia é contra essa oração em público, essa oração em voz alta, que é usada para se engrandecer, para que a pessoa se coloque numa posição acima dos demais. Isso a Bíblia desaconselha, a Bíblia é contra esse tipo de oração. E uma outra coisa que eu quero destacar também, pastor Eugênio, é a maledicência, né, na oração ou no pedido de oração. Como assim? É o seguinte, às vezes, né, imagine que o irmão tem uma situação que é vergonhosa para ele, que ele tenha, né, ele esteja incomodado com aquela situação e não queira que isso seja levado a público, né? Vou dar um exemplo aqui: o irmão foi demitido, né? Pode ser qualquer coisa, mas vamos dizer que o irmão foi demitido. E ele não quer que os irmãos saibam na igreja que ele foi demitido, ele está procurando outro emprego e ele está envergonhado com essa situação dele ter perdido o emprego. Aí alguém na igreja levanta e fala: irmão, eu quero pedir oração para o irmão fulano, porque ele perdeu o emprego, ele foi demitido. Então aí, irmão, essa não é mais um pedido de oração. Ele já tá, né, fazendo ali expondo a figura do irmão, já está fazendo uma fofoca, está contando uma coisa ali que o irmão não queria nem que ninguém soubesse. E às vezes, irmão, na oração, a pessoa, eu aqui estou falando do pedido de oração, mas às vezes na oração também: Senhor, abençoe o irmão fulano que foi demitido, abençoe o irmão que brigou com a esposa, mas ele não queria que a pessoa soubesse que ele brigou com a esposa. E aí a gente coloca isso na oração
e expõe a pessoa através do que seria uma oração, um momento de santidade, comunhão com Deus, acaba virando um momento de falar mal do irmão, eu quero pedir oração pela minha irmã que brigou comigo ontem e tal, né? Pela minha esposa que saímos brigados de casa. Então, você aproveita aquilo, irmão, para falar uma coisa que deveria ficar reservada e é colocada ali no pedido ou durante a oração. Isso a Bíblia também condena, irmão. Não é isso, não é esse o propósito da nossa oração. Então, essa oração em voz alta, essa oração em público, irmãos, a gente precisa evitar a vaidade e a maledicência. Tem que tomar esse cuidado, né? A oração que a gente está falando com Deus sozinho no quarto, irmão, você fala o que você quiser, você derrama a sua alma na presença de Deus e você fala, Senhor, eu estou aflito, eu estou sentindo que aconteceu esse problema, eu desentendi com a esposa, com o filho, com quem for, eu tive um problema no trabalho, aí você derrama a sua alma. Mas, irmão, na oração em público a gente precisa tomar esse cuidado, porque muitas vezes a gente vai falar uma coisa que vai ofender o outro, que vai expor o outro, ou a gente vai se engrandecer por conta dessa palavra. Então, a gente tomando esses cuidados, a oração em público pode ser muito útil e pode trazer bênção, como foi no caso de Jesus no milagre de Lázaro. Pastor Eugênio? É uma coisa também, irmãos, em relação à oração em voz alta, a gente deve usar essa oração para glorificar a Deus. Pense, por exemplo, no momento de um louvor. Uma igreja louvando, cantando, quanto é bonito, é agradável ouvir aquele louvor. E a oração, ela também tem, né, esse propósito de louvar, de engrandecer a Deus. Quando, por exemplo, Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele começa já a exaltar e glorificar a Deus. Então, uma oração em voz alta, né, que ela seja para a glória de Deus, que a gente possa glorificar a Deus, exaltar a Ele, e não há problema, porque diferente da busca pela vaidade, que o pastor Samuel já explicou, a gente vai estar se diminuindo para que Deus seja engrandecido naquela oração. Amém. 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 Isso tudo é bênção, irmãos, né? A gente engrandecer a Deus, a gente falar dos atributos de Deus, né? Que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele ouve as orações daquele que busca, que os olhos dele estão, né, em busca dos fiéis da terra. Irmãos, tem muita coisa para se dizer sobre Deus, por Ele ter que nos criado, para agradecer pela chuva, pelo alimento, pelo abrigo, pelo lar, pela família. Tem muita coisa, irmão, para ser colocado sobre Deus, a pessoa de Deus, engrandecer as suas obras, e a gente, né, não perde por glorificar a Deus também na nossa oração. Irmãos, essa é mais uma instrução da Bíblia, a oração em voz alta, né? Que a gente faça essa oração. É muito importante essa oração no lar. É muito importante que os filhos vejam os pais orando, né? O pai, a mãe orando ali antes da refeição, como nós já falamos outro dia, no receber o sábado, né? Mas nessas oportunidades que nós temos de estar juntos e apresentar a nossa oração a Deus. Tudo isso, irmãos, é muito importante que o filho ouça a oração do pai, aprenda a orar com o pai. Eu tenho, assim, algumas frases da minha mãe, né, de oração, que estão sempre na minha mente, né? Então, ela falava, Senhor, Tu tens sido nosso socorro de geração em geração, o nosso refúgio de geração em geração, que são palavras ali do Salmo, e isso sempre ficou gravado na nossa mente, né? Então, você vai fazer essa oração com seus filhos, isso vai ficar gravado na mente dos teus filhos, a maneira como você orava, as palavras que você dizia. Essa oração em voz alta, irmão, ela é importante para ensinar os filhos a orar. E nós precisamos orar em voz alta, irmão. Só tomar esses cuidados para não ser motivo de vaidade, nem da gente expor situações que deveriam ser reservadas. No mais, irmão, a oração em voz alta, ela é bênção e vai abençoar a sua vida na presença de Deus. Muito bom estarmos juntos hoje. Quero agradecer aqui a presença de todos os nossos irmãos que acompanharam a transmissão, né? Foram muitos irmãos aqui. Eu vou depois aqui estar colocando os comentários. Agradeço especialmente os pastores que estão conosco na transmissão, né? O pastor Gilberto, o pastor Jaime, o pastor Welson e o pastor Eugênio, né? Que apresentou o programa junto conosco aqui. Hoje nos deu a satisfação da companhia aqui durante o programa. Muito obrigado e nós vamos então agora encerrar o programa. Vou pedir para o pastor Eugênio fazer uma palavra final, pode também encerrar o programa com a bênção, pastor Eugênio. A oportunidade está contigo. Amém. Agradeço o nome do Senhor Jesus Cristo, a oportunidade de estar com os irmãos.
E nunca cesse, né, que os irmãos nunca se cansem de divulgar a palavra de Deus. Divulgue essa ferramenta, o programa do pastor Samuel às quartas-feiras, os trabalhos da Igreja de São José do Rio Preto. Leve a palavra de Deus adiante. Né? Deus tem nos dado uma oportunidade maravilhosa de vivermos nesse país, né, onde temos liberdade, que possamos usar dessa liberdade realmente para divulgar o reino de Deus. Amém. Recebam agora, então, no seu coração as bênçãos, que assim o Senhor ordenou que fosse abençoado os seus filhos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor Amém. faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Amém. Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Muito bom, meus irmãos. Muito obrigado pela companhia. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, os nossos irmãos que estão nos acompanhando. E que a paz seja convosco. Amém. Até uma próxima aí, com a graça de Deus. Até a próxima quarta-feira.